graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu quero compartilhar uma reflexão com você acerca disso, aqui na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 em diante. O apóstolo Paulo vai falar assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, ou a nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O apóstolo Paulo aqui, ele estabelece como que deveria ser a ceia na igreja de Corinto. Eles já faziam a ceia. Na realidade, saiu uma ordenança de Jesus, primeiramente aos seus discípulos. Quando Jesus estava com eles, Jesus estabelece a ceia. E ela é estabelecida exatamente para os discípulos de Jesus. Jesus deixa muito claro ali que ele faz isso com os seus discípulos. E Jesus depois ele manda os seus próprios discípulos fazerem discípulos de outras nações, ou seja, pessoas que se pareçam com ele, pessoas parecidas com Jesus. E hoje a gente perdeu um pouco dessa parte de discipulado, de fazer discípulo, e às vezes a gente se preocupa mais em fazer com que a pessoa se pareça com o perfil da igreja local, enquanto ela tem que se parecer com Jesus. Veja bem o que Jesus ele falou. Ele disse para fazer discípulos e não membros de igreja. Ele falou para fazer discípulos, só que hoje essa parte de discipulado as pessoas querem colocar as outras se enquadrando no perfil da sua igreja, do jeito da sua igreja. Em parte eu acho isso certo, porque a pessoa precisa conhecer como que a igreja se move, como que a igreja trabalha. É necessário fazer isso. Mas a gente não pode confundir a ordem de Jesus de fazer discípulos de todas as nações. Então a ordem de Jesus foi dada aos seus discípulos, primeiramente. E aqui Paulo ele vem trazendo aqui alguns esclarecimentos para nós hoje como igreja. E uma das coisas que fica clara aqui para nós é que quando Jesus ele diz isso, ele fala para fazer em memória dele. Quando ele estabelece a ceia, ele diz que é para fazer em memória dele. Fala para os seus discípulos: fazer isto em memória de mim. E Jesus ele fala: todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, vocês vão fazer em memória de mim. Então é um momento de lembrança, é um momento de gratidão, de se lembrar daquilo que Jesus ele fez. Não momento ceia, muitas vezes a gente já vem de igreja um tempo atrás e por causa dessa coisa de querer colocar as pessoas parecidas
com aquele ministério, com um determinado pastor. E a gente já viu tantas coisas na igreja, a gente via na igreja pessoas que na hora da ceia ficavam observando para ver quem não ia participar da ceia. Então, quem não participasse da ceia, elas já logo viam, que entendiam que estavam em pecado. Mas quando a gente analisa esse texto aqui, quando o apóstolo Paulo ele vai falar da lembrança, que é uma lembrança, um memorial, fala de gratidão, e quando ele fala de examinar o homem a si mesmo, ele fala examine-se e coma. Ele nunca falou para deixar de comer. O que é comer e beber para a própria condenação, é quando não discerne o próprio corpo, o corpo de Cristo, melhor dizendo. Porque quando ele vem falando aqui embaixo, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Então, é essa falta de discernimento, ou seja, de saber o que está fazendo. Porque a igreja de Corinto era exatamente isso que eles faziam. Eles iam ali, eles faziam até uma festa chamada Ágape, onde eles se reuniam e muitas pessoas traziam comida e também eles faziam a ceia do Senhor nessa festa. Só que o apóstolo Paulo está falando para ele, não, vocês estão fazendo para a própria condenação de vocês. Por quê? Vocês estão fazendo sem discernir o corpo de Cristo. Ou seja, vocês estão fazendo sem entendimento. Então, comer e beber para a sua própria condenação é como o apóstolo Paulo, ele mesmo explica aqui. Ele vai falar, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Então, comer e beber para a própria condenação é não discernir. Quando ele fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ele manda fazer um autoexame antes de participar da ceia, mas ele não diz em momento algum para deixar de participar da ceia. Então, como eu falei, a gente já viu assim na igreja as pessoas na hora da ceia ficar como se fossem juízes, né? Elas ficavam olhando, observando quem participava e quem não participava. Se o irmão não colocava a mão ali, não pegava o pão e não pegava o cálice, ele já era mal visto. Então a gente cresceu com esse entendimento e hoje a gente entende que na realidade esse comer e beber indignamente é a falta de discernimento. Então eu quero que você faça isso discernindo, sabendo o que você está fazendo. Embora a ceia tenha sido estabelecida durante uma refeição na Páscoa, quando Jesus ele estabelece, a ceia ela vai muito além do que comer um pão e beber um suco de uva. Vai muito além disso, é entender o porquê que o corpo de Cristo foi ferido na cruz. Quando ele fala sem discernir o corpo, ou seja, eu preciso compreender o que Jesus ele fez por mim na cruz do Calvário. E por isso eu preciso sim me arrepender dos meus pecados e crer que Jesus ele é meu Salvador, ele é meu Senhor, que o sangue dele me purifica de todo pecado e que inclusive me dá acesso a sentar na mesa do Senhor, de sentar, de ter comunhão com o Senhor. Então, não deixe de participar, se examine você mesmo, se autoexamine e se há alguma coisa em você, se arrependa, peça perdão ao Senhor sim, mas não deixe de participar desse momento maravilhoso que é a ceia do Senhor, é uma das ordenanças que Jesus ele deixou para nós.
Ele deixou para nós. E aqui, como a palavra vai dizer, que todas as vezes que nós fizermos isso, veja que Jesus ele não estabelece uma data para a ceia. Ele não diz um dia específico. Ah, tem que ser no dia tal, tem que ser no primeiro domingo do mês, no segundo, no terceiro, no quarto, tem que ser no dia de semana. Não, ele não estabelece um dia. Pelo contrário, se você examinar o texto, ele deixa até esse dia por conta nossa, porque ele vai falar todas as vezes que vocês fizerem. Todas as vezes que vocês fizerem, vocês façam em memória de mim. Ele não estabelece o dia, ele não diz qual o dia que vai ser. Há quem diga que na igreja primitiva eles faziam sempre no primeiro dia da semana, que é o domingo, mas isso não é uma regra bíblica que foi estabelecido por Jesus. Ele estabeleceu a ceia. Agora, o dia da ceia, quem decide somos nós. O dia em que nós vamos fazer a ceia. E não seria exagero se eu falasse para você que se você quiser, toda semana você pode cear. Não há erro nenhum nisso. Se você quiser fazer um domingo por mês ou todos os domingos no mês, você quiser tirar um momento ali, porque a ceia também fala de comunhão, ceia fala de relacionamento, fala de aliança, fala de compromisso com Jesus. É um momento onde a gente reafirma o nosso compromisso com Ele, a nossa aliança com Ele, porque o suco de uva, ele está simbolizando o sangue da nova aliança. Ele simboliza isso, então simboliza a aliança, que também tem tudo a ver com promessas de Deus na nossa vida, e você é livre para você poder fazer isso. Não há nenhuma norma, nenhuma regra dizendo que tem que ser um dia específico da semana ou tantos dias específicos da semana. Não, não é isso. Porque ele vai falar que todas as vezes que vocês fizerem, a questão é essa. Não é o dia que você vai fazer, quantas vezes você vai fazer, mas sempre quando você fizer, você faça em memória de mim. Então a ceia, ela é um memorial. Ela nos lembra o sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar. Então, nesse entendimento, com essa clareza, assim, embora seja um tanto objetiva, dá para a gente participar da ceia sem culpa, sem condenação, porque muitas vezes o diabo ele fica acusando as pessoas, porque na realidade ele não quer que as pessoas participem desse momento, porque ele sabe que esse momento é de suma importância na vida de uma pessoa que se converteu a Jesus Cristo. Esse momento é muito importante na vida dela. Então, ele sempre vai trabalhar com acusações, ele sempre vai trazer à minha e à sua memória erros que nós cometemos durante a semana, erros que nós cometemos durante o mês, e ele sempre vai nos acusar, porque ele não quer que a gente participe desse momento maravilhoso. Há quem diga que Martinho Lutero, certa feita, Satanás se apresentou para ele e começou a acusá-lo de vários pecados dele. E enumerou ali os pecados e disse: você já fez isso, fez aquilo outro, e foi citando vários pecados. E quando o diabo acabou, ele falou: você se esqueceu de uma coisa. E o diabo falou que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Então não é por causa da minha justiça, nem por causa da sua justiça que nós nos assentamos à mesa com Jesus. Nunca foi por causa de nós, nunca será por causa de nós. É por causa dele. É por causa do sangue de Jesus. É por causa do que ele fez na cruz para nos perdoar e para nos dar acesso de novo ao Pai, para nos levar de volta ao Pai, para nos conduzir ao Pai. É por causa dele.
E é no nome de Jesus, nesse nome maravilhoso, que nós vamos, nessa noite, celebrar a ceia do Senhor. Então, faça com alegria, celebre, é uma celebração. Celebração fala de se alegrar, fala de comemorar, e é um memorial que fala de lembrança, que fala de gratidão. Então, que você celebre com esse sentimento, em nome de Jesus. Nós vamos apresentar aqui os elementos que estão simbolizando o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, e a gente assim vai participar em nome de Jesus. Eu vou orar, estão aqui esses elementos, que é o suco de uva e o pão, que estão simbolizando o corpo e o sangue de Jesus. Tá bom? Então vamos orar agradecendo a Ele por essa oportunidade que nós temos de celebrar a vitória que Ele teve na cruz e nos lembrar do sofrimento que Ele teve na cruz por causa de nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Então eu vou orar agora apresentando esses elementos e logo após nós vamos assim ceiar. Pai, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso, por essa noite. Nós estarmos aqui reunidos no nome do teu Filho Jesus. Te agradecemos pelo sofrimento dele, que ele passou na cruz, porque foi por nós, ó Pai. Foi tudo por nós que ele fez, ele se entregou. Na realidade, ninguém prendeu Jesus, ele que quis se entregar, ele se ofereceu como um cordeiro, ele se entregou para morrer em nosso lugar. E hoje nos dá acesso de novo a Ti, a sala do trono. Hoje nós podemos entrar com ousadia, com intrepidez no lugar santíssimo, através do sangue de Jesus, que é o novo e é o vivo caminho. Muito obrigado, meu Pai, por ter enviado o Teu único Filho para que Ele morresse em nosso lugar e assim pudesse perdoar os nossos pecados, possa nos livrar da condenação eterna, das acusações de Satanás. Muito obrigado. Nós te glorificamos e nós te exaltamos e consagramos esses elementos a Ti, Senhor, que agora estão simbolizando o corpo de Cristo, que foi ferido na cruz em nosso lugar. Ó Pai amado, como a Tua palavra diz que pelas Suas pisaduras nós fomos sarados, pelos ferimentos no corpo de Cristo nós fomos sarados, nós fomos curados. E o sangue de Jesus, que está simbolizado agora nesse suco de uva, nós também consagramos a Ti, apresentamos a Ti e te agradecemos pela Tua bondade e pelo Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Esse pão está simbolizando agora o corpo de Jesus, que foi moído na cruz, como a palavra de Deus diz em Isaías 53, que ele foi moído na cruz em nosso lugar. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz hoje, essa paz, esse shalom, essa paz completa, a paz perfeita, a paz que, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às circunstâncias difíceis da vida, nós podemos desfrutar dessa paz, porque o castigo que nos traz essa paz estava sobre Jesus. Então, que possamos comer desse pão todos.
Aleluia. E aqui está esse cálice com suco de uva. Está simbolizando também o sangue de Jesus, que é para nos purificar de todo pecado. Como o apóstolo João, ele fala que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Então, pecado perdoado é pecado confessado, onde vem o sangue de Jesus, porque quando nós confessamos com a nossa boca, abrimos a nossa boca para falar, para dar nome ao pecado. A gente às vezes precisa dar nome ao pecado, precisa chamar o pecado realmente de pecado. Qual é o pecado? O que foi? Dá nome a ele. E a Bíblia diz que quando nós confessamos, e essa palavra aí, confessar, é como que se você desse detalhes, você falasse do seu pecado. É algo que acontecia muito tempo atrás e a igreja foi deixando de lado, mas a igreja católica ainda tem isso. Tiago, ele fala para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. E a igreja deixou esse, é confessionário o nome? Confessionário de lado. Então, quando ele fala, o apóstolo João, ele fala para confessar, é para você falar detalhadamente, não é para você falar assim, perdoa todos os meus pecados, né? Todos os meus pecados, tudo que eu fiz hoje. Não. Ele está dizendo para você dar nome. Confessar é você detalhar. Você falar, eu fiz isso, isso. Então, João, quando ele fala isso, ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. Então, com esse entendimento do poder que há no sangue de Jesus, que nós vamos participar agora, bebendo esse cálice com suco de uva que está simbolizando o seu sangue. Bebamos dele todos. Queremos desejar a vocês uma excelente semana, na bênção do Senhor, na graça do Senhor, que a bênção de Deus te alcance, que tudo que você colocar a mão para fazer, Deus venha prosperar, Deus venha abençoar o trabalho das suas mãos, que você seja próspero em todas as áreas da sua vida, que a bênção do Senhor corra atrás de você e te alcance. Tá? Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam a volta de Jesus. Amém? Graças a Deus. Beijo no coração de vocês, tá?